E ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, mais uma vez, bom dia. Hoje é uma edição especial, a número 500 do A Última Fronteira, e com um convidado que muito tem contribuído com as suas revelações. Falamos do telescópio James Webb. As primeiras imagens tornadas públicas fazem prever uma revolução na astronomia. É verdade, e para tu veres o poder que tem a Última Fronteira. Nós telefonamos à NASA, à Agência Espacial Europeia e à Agência Espacial Canadiana, que são as organizações que projetaram, construíram o James Webb, e pedimos, por favor, vejam lá se mandam as imagens, precisamente nesta edição 500 da Última Fronteira. Isto é uma brincadeira, como não poderia deixar de ser, mas é uma coincidência muito feliz de, nesta edição especial, nós termos as primeiras imagens públicas, tornadas públicas, do extraordinário James Webb. E olha que neste preciso momento em que estamos neste estúdio a falar de James Webb, o telescópio está a enviar para a Terra, precisamente, mais dados científicos que certamente vão fazer a maravilha dos cientistas. E sabes que todos os dias são pelo menos enviados 57 gigabytes de informação para a Terra, de um telescópio que opera sobretudo no infravermelho. E porquê o infravermelho? Porque é um comprimento de onda mágico, quase que podemos dizer dessa maneira, para a astronomia. Porque é aquele comprimento de onda que consegue penetrar pelas nuvens de poeira e de gás que protegem, que escondem tão bem fenómenos lindíssimos e tão preciosos para a ciência, como, por exemplo, o nascimento de estrelas, o nascimento de planetas, a evolução de galáxias ou até a química da atmosfera de planetas distantes. E, portanto, termos um telescópio que é extraordinariamente sensível no infravermelho é revelar segredos de algumas das questões fundamentais da astronomia. E não foi por acaso que foram reveladas estas imagens que correspondem aos grandes temas da astronomia contemporânea. Mas este James Webb é, de facto, uma máquina absolutamente extraordinária. Olha, é cerca de 100 a 1000 vezes superior aos telescópios infravermelhos do passado e mesmo dos atuais. Consegue reunir cerca de 7 vezes mais luz do que o Hubble. Eu confesso que eu não gosto nada da ideia do sucessor do Hubble ou como substituto do Hubble, até porque eles estão a trabalhar os dois em conjuntos, felizmente. Operam em comprimentos de onda diferentes. Mas, de facto, o James Webb consegue fazer muito mais, muito melhor, com uma resolução muito mais potente, num curto período de tempo quando comparado com o Hubble. Olha, para teres uma pequena ideia, o que o Hubble requer uma semana, o James Webb faz num dia. O que o Hubble faz em 2 meses. O James Webb faz apenas numa semana. E, portanto, isto demonstra também muito bem o poder deste James Webb. E então, o que é que nos contam as imagens que foram tornadas públicas? E nós, se calhar, agora vamos já para a primeira imagem, que tem este nome quase código, SMACS 0723, e que foi a imagem que nós estamos aqui a ver neste momento e que foi revelada pelo presidente Joe Biden. Isto é muito curioso, porque não eram estes os planos da NASA. A NASA tinha como plano revelar tudo no mesmo dia, mas recebeu um pedido da Casa Branca com Joe Biden a dizer: não se importam de ser eu o primeiro a apresentar, e então foi na véspera do dia 12, portanto no dia 11, foi apresentada esta imagem. Ora, o que nós estamos aqui a ver é, olha, uma zona mais central, mais branca, alguns pontos mais brancos correspondem a um enxame de galáxias, que está ali em primeiro plano, que está a cerca de 4,6 mil milhões de anos-luz de distância. É o tal enxame de galáxias SMAC 0723, extraordinariamente maciço, Cristiana. E isto por que razão é que nos leva para o universo profundo? 4,6 mil milhões de anos não é um universo profundo, é relativamente perto. Então porquê? De onde é que vem esta ideia do universo profundo? Porque quando nós voltarmos a ver a imagem, eu peço aos nossos telespectadores que olhem bem para esta imagem e olhem para aqueles pontozinhos mais vermelhos que nós encontramos, neste caso no canto superior. Quase que encontramos uma galáxia, parece que foi esticada, parece que sofreu o efeito de uma lente. E é mesmo uma lente, é aquilo que chamam de lente gravitacional. Ou seja, aquele enxame de galáxias que está mais próximo, a 4,6 mil milhões de anos-luz, consegue, através da sua gravidade, ampliar e dobrar a luz que vem do cosmos mais distante. E, portanto, para os astrónomos, o que é mais precioso nesta imagem são precisamente aquelas zonas vermelhadas. Quanto mais distante estiver, mais vermelho está. É o chamado redshift do universo. E porquê? Porque as imagens mais distantes parecem-nos mais vermelhas porque a sua luz foi esticada no comprimento de onda
para comprimentos de onda maiores, ou seja, mais vermelhos. Quanto mais vermelho, mais distante está. Porquê esse esticar da luz? Cristiana, porque o universo está em expansão. E ao expandir, estica também essa luz. Portanto, estas imagens que nós estamos a ver, a preciosidade estão nestes pontos vermelhos, nestas galáxias mais distantes, e só nesta imagem corresponde a apenas 12 horas de exposição, o James Webb já conseguiu um recorde. É que aquelas galáxias mais distantes têm uma idade superior a 13 mil milhões de anos-luz. Ou seja, o James Webb, logo na primeira foto, com uma exposição pequena, bateu logo o recorde do Hubble, mostrou-nos algumas das primeiras galáxias do universo. Cada milímetro desta imagem, Cristiana, é ouro para os astrónomos. E já estamos a ver uma outra imagem, que é a nebulosa do Anel do Sul. São duas imagens que nós vamos aqui a ver, mas são exatamente do mesmo evento. De um lado esquerdo temos numa gama de infravermelhos, no outro lado direito temos uma outra gama de infravermelhos, que é como quem diz, brincando um bocado com as cores, aliás, é uma espécie de vermelho mais torrado ou vermelho mais claro, só simplificando. Então o que é que isto nos mostra? Isto é uma nebulosa planetária, ou seja, é o final da vida de uma estrela como o nosso Sol que, nessa fase final, começa a ejetar grandes camadas de gás, de poeira, de plasma e também de elementos químicos mais pesados, que depois são atirados para o cosmos para incorporar novas estrelas e novos planetas. Porquê é que esta imagem, com este detalhe inacreditável, é fabulosa? Olha, começamos por esta aqui, que nos mostra do infravermelho, chamado infravermelho próximo, e que nos mostra com particular clareza esta estrutura quase em forma de casca de cebola, em que nós vemos várias camadas desta nebulosa planetária. As camadas que estão mais exteriores naquela imagem correspondem a camadas que foram injetadas há mais tempo. As que estão mais próximas foram injetadas há menos tempo desta nebulosa planetária. Esta imagem que nós estamos aqui a ver, também do infravermelho médio, nós vamos ver melhor daqui um bocado, mostra-nos um jackpot também, Cristiana, que é, repara como nós encontramos nesta imagem duas estrelas muito próximas uma da outra no centro desta imagem. Pois é que isto é um sistema binário. Na outra imagem de infravermelho, nós não tínhamos esta maneira de ver estas duas estrelas. E vemos que uma está mais vermelha, isto é, está mais obscurecida com gás e poeira do que a outra. Provavelmente esta mais vermelha é exatamente a que deu origem a esta nebulosa planetária. E toda esta forma que nós estamos a ver, lindíssima do ponto de vista visual, e que também é ciência pura para os astrónomos, foi esculpida pela esta órbita destas duas estrelas uma à volta da outra. E, portanto, tal como aconteceu na imagem anterior, cada milímetro desta imagem é ciência pura que vai ser descodificada. Depois, a próxima imagem, esta aqui, é um quinteto, Cristiana. Quinteto leva-nos para o número 5 e nós vemos aqui 5 galáxias nesta imagem. Mas repara como como isto é uma ilusão. Apesar de ser o quinteto, há 4 galáxias, esta que nós estamos aqui a fazer um zoom, que estão, de facto, muito próximas entre si, estão a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância de nós e, de facto, estão em interação. Aliás, duas delas, que nós vamos ver melhor, estão mesmo numa interação cada vez mais próxima. A quinta galáxia, que nós vamos ver na imagem geral e que está no plano inferior, está apenas a 40 milhões de anos-luz. Não faz parte deste quinteto, mas dá esta ilusão de que parece que estão todos no mesmo saco, digamos assim. Mas não, são aquelas 4 principais que estão ali dentro. Agora, infravermelho aqui também é poderoso pelo seguinte. Nós estamos a ver que a galáxia maior, a NGC 7319, tem uma zona central muito ativa. Corresponde a isto que nós estamos a ver e que também é um estudo de James Webb. Consegue-nos mostrar um buraco negro supermaciço que está em atividade. Estamos a falar de um buraco negro, Cristiana, com 24 milhões de vezes a massa do Sol e que emite energia equivalente a 40 mil milhões de vezes o nosso Sol. E o James Webb dá-nos isto. Aquilo que nós estamos a ver era o espectro da velocidade do gás, da constituição do gás a sair do buraco negro. Esta imagem que nós estamos a ver corresponde a outra que foi divulgada, que é a nebulosa de Carina. Se a nebulosa planetária correspondia à fase final da vida de uma estrela como o nosso Sol, isto que nós estamos a ver é o oposto. É uma maternidade de estrelas, neste caso estrelas gigantes, irrequietas, com uma emissão de ventos poderosíssimos e que esculpa isto que nós estamos aqui a ver. Isto são torres de gás e de poeira que vão dar origem a estrelas. Muito bem. Muitas revelações na edição número 500 do A Última Fronteira. Miguel, até à próxima edição. Até à próxima. Um bom domingo. Obrigado.